Olá, estamos voltando ao terceiro bloco do nosso programa #Projetos, hoje falando sobre patrimônio histórico com o arquiteto Ricardo Dalbó. Ricardo, como a gente estava falando, que infelizmente, alguns anos atrás, houve alguns prédios que foram demolidos que deveriam estar aí fazendo a nossa história até hoje, né? E esses prédios que você lembra assim, quais eram, para a gente tentar lembrar um pouquinho da história? Bom, bem lá atrás, na década de 70 ainda, a estação rodoviária, onde é a estação rodoviária, a estação ferroviária, deveria ter sido mantida. A estação rodoviária poderia ter sido construída em outra região. Você não manter a antiga. Manter a antiga. Você não precisa derrubar uma coisa antiga para construir uma nova. A cidade, o município... Ela poderia até ter uma outra função, né? Ela poderia ter outro uso. Sim, por exemplo, hoje, as cidades que ainda têm um leito ferroviário com os trilhos, explora isso para turismo. Sim. Já um exemplo, assim, tem... Mas a estação ferroviária também mudou muito? A estação ferroviária? Não, a nossa estação ferroviária, a atual, que existe ainda, que está em pé, ela está praticamente como quando foi construída. Sim. Mas ela foi construída em 41. Sim. A anterior é de 1914. Ah, tem outra ainda. Que é onde é a rodoviária hoje. Ah, entendi, é verdade. A estação foi demolida. Ah, agora eu entendi. Onde a estação rodoviária era a antiga ferroviária. Que poderia ter sido preservada até com outro uso. E a estação rodoviária ser construída em outro lugar. Mas não foi. Mas não foi. O prédio da prefeitura. O prédio da prefeitura. Que eu falei que é projeto do Euclides da Cunha. São mais antigos. O Correio. Aquilo foi... prédio do Correio. Já existia a lei que disciplinava as demolições. Eles alteraram o último artigo, que a lei entraria em vigor a partir da sua publicação, e atrelaram ela à aprovação do plano diretor. Sim. O nosso plano diretor foi aprovado em 2006. Sim. Felizmente, e nesse interim, caiu o Correio, fizeram aquela obra maravilhosa que está lá hoje, uma riqueza arquitetônica fantástica. Talvez com o Mobral você consiga fazer um projeto daquele. Só com o Mobral, não precisa fazer mais nada, nem aprender a desenhar. O prédio é do Correio mesmo? É do Correio. Hoje eu não sei como é que está, mas ele é a única agência que não é franqueada. O outro era um padrão também, era uma construção de 37. Ele era Art Deco. É uma pena o próprio Correio, né? Pois ter feito... Na época, não havia ainda o Conselho de Preservação, o CONPAC, mas o CONDEMA mandou uma carta de repúdio ao presidente dos Correios em Brasília, que a gente não obteve resposta nenhuma. Sim. Mas a gente mandou, a gente se manifestou. Aí os vereadores reconheceram o erro e voltaram atrás, e essa lei é vigente até hoje, que regulamenta e disciplina as demolições. Então, no caso, o Hotel Central, que embora ele tivesse passado por uma reforma, principalmente na área frontal dele, nos anos 50, ele ainda mantinha os quartos, era possível ele ser reaproveitado. Foi construída a Loja 100, que é outro exemplo de arquitetura bonita também. Sim, Não, eu estou falando atual. É uma coisa de extremo mau gosto. Traz uma poluição ali visual. Horrível. Então, quem gosta que me perdoe, mas aquilo não é arquitetura. Na verdade, até a ideia dessa pergunta, da gente retomar esses prédios, é justamente ver o que falta hoje, para a gente sentir falta e ver a importância de ter esses que se mantiveram, né? Exatamente. Porque a gente vendo o que foi demolido, a gente vai lembrar dessas... Eu não sei se você acompanhou, assim, teve uma certa repercussão, mas não foi assim uma coisa gritante, mas teve. Eu, por trabalhar na área, por ser lá do departamento, escutei bastante. Muitas pessoas foram até a secretaria para se manifestar. Quando reconstruíram a cúpula do banco, que hoje é o Banco Santander, que foi construído para ser o Banco do Brasil, essa cúpula é provável que ela tenha sido
retirada nos anos 80, nos anos 70. E ela foi reconstruída. Teve uma repercussão gigantesca. O pessoal mais antigo que lembra, quem tem aí na faixa dos 50 anos deve lembrar que houve uma cúpula algum dia ali. Quem tem mais de 50 lembra com mais clareza ainda. Sim. Ela foi reconstruída, repercutiu. A repercussão foi extremamente positiva. Por quê? Porque um elemento arquitetônico que simbolizava, era uma esquina marcante, foi a primeira agência do Banco do Brasil, construída para o Banco do Brasil. E era um padrão de época, todas as agências tinham uma cúpula. Então, você resgata um sentimento de pertencimento e de auto-localização na história. É o cidadão que passa a se perceber também como parte da história. Então, essa é uma consciência que ela é fundamental. Ela é extremamente importante. Então, toda vez que alguém fala, pô, quanto trem que eu não peguei, o pessoal mais antigo, eu conversei, felizmente, com muitos. Quanto trem eu não peguei na Paulista, ali na Humaitá. Eu morei na frente da Humaitá, gente que morou ao redor, que brincava ali na rotunda. Ou seja, isso faz parte da vida da pessoa. Então, não vou preservar o negócio só porque o cara vai ser sentimental e vai ficar lembrando do tempo antigo. Não, porque é história, não é sentimentalismo. E detalhe, é possível que você tenha como utilizar economicamente para turismo isso. Jaguariúna e Campinas tem uma linha, se não me engano, de trem única e exclusivamente turística, é uma linha exclusiva para isso, mas passeio mais longo. Minha família é de lá, eu sou nascido lá, em Campinas. E a minha família é de Jaguariúna, os meus pais são de lá. Está sempre lotado. O passeio não é barato, acho que é 70 e poucos pontos. E está sempre lotado de gente, querendo passear. É um passeio extremamente agradável. Isso é turismo. Com isso, com a ajuda da Associação Brasileira de Preservação Ferroviária, eles mantiveram todas as estações nesse trajeto. Tem museu ferroviário. Sim. Ou seja, tem excursões de Jaú que sai muito, que vai para lá. Você pega esse passeio de trem, né? São João del Rei, São Lourenço tem um passeio curtinho, não é tão assim emocionante, mas mantém a memória ferroviária. Passa Quatro tem, de Passa Quatro ele passa pelo túnel onde teve uma das batalhas mais violentas na Revolução de 32, que é o túnel ali em Cruzeiro. Ou seja, além de você resgatar a história, você consegue transformar isso num investimento lucrativo e prazeroso. Ao redor de um lugar desse, você consegue, se tem um sítio que já não tem uma economia voltada para a agricultura já tão rentável, pode se tornar um hotel fazenda, pode se tornar um restaurante no meio do mato. Tem que ter visão. A maior parte de quem fala que atravanca o crescimento é porque não consegue vislumbrar ou visualizar a possibilidade de investimento. Você preserva e ainda tem lucro. Perfeito. Isso que é a diferença realmente de tornar aquilo, né? Porque tem realmente maneiras viáveis. Tem gente que fala assim, mas de repente você fez uma preservação aí, você fez uma manutenção num prédio aí, quanto custou isso? E às vezes não é tanto assim também. As pessoas fazem tudo tem que ter manutenção. Tudo tem que ter manutenção. E se você fazer a manutenção do jeito, com técnicas de arquitetura e engenharia, para que aquilo continue com o suporte, com a estrutura, como você falou, normalmente são prédios já robustos, que têm paredes largas, que têm fundações de pedra. Quer dizer, então tem várias maneiras técnicas de engenharia, que você consegue fazer para que execute o projeto feito por um engenheiro, por um arquiteto. Como eu sou engenheiro, às vezes pelos dois, ou às vezes pelos dois, mas
No sentido assim, né, que é um lado, mesmo que seja um engenheiro, mas ele usou as técnicas de arquitetura para desenvolver aquele projeto, né, e você tem as técnicas de engenharia, de estrutura, para suportar aquilo, que hoje em dia não dá, todo mundo fala assim, mas dá para fazer isso? Dá, tudo dá para fazer. Claro que tem seus custos maiores ou menores, é mais viável ou menos viável. Então aí é que a gente tem que achar, né? O meio ter termo. A criatividade para achar o termo ideal de custos, que o que a gente tem feito com os patrimônios, normalmente a gente faz o projeto, vê o custo daquilo e vê, por exemplo, se for alugar, qual o percentual que se tira. Normalmente, se você tem em torno de 1%, é um valor que é muito aceitável você ter um imóvel que você tem uma rentabilidade de 1%, né? Até 0,5% a gente tem muitas pessoas que já acham interessante, a gente procura até fazer 1%, ou seja, uma garantia até maior, para que seja viável mesmo, né? Normalmente, muitas vezes não é o dono do patrimônio que trabalha naquele local, Sim. Muitas vezes a gente acaba tendo um investidor, né, que tem um patrimônio e para o uso de uma outra pessoa que paga um aluguel por aquilo. E eu queria falar, Ricardo, que o tempo já acabou, a gente ainda teria muito assunto para falar aqui, mas a gente pode deixar para um outro dia. Estou à disposição. É bacana, é bom dizer que a gente estava conversando que a Igreja Matriz foi o primeiro, né? O primeiro prédio tombado. Que foi tombado pelo Conselho. Pelo Conselho. E depois vieram os outros com os critérios necessários e que a fiscalização, vamos dizer, de todos nós e principalmente o poder público, né? O poder público tem o dever de preservar e manter o que é público, que através desse decreto de tombamento torna-se público, né? Uma vez que o município promoveu o tombamento, ou a listagem, o inventário do patrimônio, o mínimo que ele tem que fazer é zelar pelo patrimônio. Ele não tem obrigação de... O município não tem, nem pode, constitucionalmente, ele fazer a reforma do prédio que é particular. Sim. Mas zelar para ver se não está sendo... fiscalizar. Ou descaracterizado, ou derrubado. Sim. E o nosso melhor fiscal é o cidadão. É o cidadão. Porque a gente não tem condição de olhar todos os prédios. Isso. Então o cidadão viu qualquer... o cara está fazendo um negócio ali num prédio que eu acho que é patrimônio. Desce lá na Secretaria de Cultura e faz a denúncia. A gente vai atrás. Tá certo. Então tá bom, Ricardo, eu acho que foi muito bom essa conversa, foi bem esclarecedora e eu agradeço a sua vinda e gostaria que você desse Eu agradeço também a oportunidade. Tchau para todos. Então até um próximo programa, até mais.